Olá, meus queridos estudantes protagonistas. Estamos dando início a mais uma videoaula e eu creio que também estou aprendendo cada vez mais que venho preparar cada aula para todos vocês. O assunto da aula desta semana, e eu peço humildemente que vocês, por favor, não deixem de assistir aqueles alunos que têm internet, que têm condições de acessar o meu canal. Eu posto, vocês sabem, no grupo do WhatsApp o link, mas vocês podem assistir, claro, no canal do YouTube, que fica bem melhor, porque aumenta mais na tela do smartphone ou até mesmo do notebook ou do computador que você venha a utilizar. Enfim, o assunto desta semana é mais uma revisão e, claro, é um assunto que nós caímos dentro da língua portuguesa em algumas armadilhas. O assunto é ambiguidade e polissemia. Então, eu já falei em algumas aulas anteriores frases que torna-se ambígua, exatamente, que tem duplo sentido e causa dúvida, até mesmo dentro de uma interpretação. Tá bom? E, claro, vocês irão saber hoje, de fato, também o que é polissemia. Vamos lá. Definição sobre ambiguidade. Vamos lá para a definição? A ambiguidade, também chamada de anfibologia, isto, exatamente. Se vocês ouvirem falar, né, através de outro professor, outra professora da língua portuguesa, ou até mesmo em algum programa de TV, justamente sobre a língua portuguesa, e vocês ouvirem ser realmente pronunciada a palavra anfibologia, de fato, vocês de antemão podem fazer esta relação com a palavra ambiguidade, porque de fato ela também pode ser chamada dessa forma, de anfibologia ou ambiguidade. Então, o que é que vem realmente, de fato, ser? É a duplicidade de sentidos numa mesma sentença, isto é, numa mesma oração, tá certo? Pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível. As ambiguidades podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas nos discursos formais. Assim, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas como vícios de linguagem. Olha como é interessante. Quando isso acontece, elas remetem para os vícios de linguagem que nós sabemos que existe no cotidiano, tá bom? Dentro da língua portuguesa. Então, deu para entender? Ambiguidade, na verdade, é quando não há uma interpretação precisa, uma interpretação exata daquilo que estamos lendo. Porque, haja vista que vai ter duplo sentido, vai ter dupla interpretação. E isto realmente causa um desconforto, causa, de fato, uma preocupação, tá bom? Para quem está lendo a oração, para quem está lendo um texto, para quem até está ouvindo, de fato, alguém pronunciar, tá certo? Orações, frases ou períodos com duplo sentido. Então, quando isto acontecer, você está, de fato, no campo da ambiguidade. Então, vamos lá. Exemplos de orações que possuem ambiguidade. Exemplo 1. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Olhe, vamos ler pausadamente cada exemplo, porque depois nós iremos, de fato, ver se existe ambiguidade ou não nestes exemplos. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Vão tentando ver se há ambiguidade ou não.
Exemplo 2. Adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Exemplo 3. O professor da Maria terminou a aula, fazendo apontamentos no seu caderno. E o exemplo 4. Exigiu o dinheiro do marido. Então, observe bem. Vamos ver se de fato há uma duplicidade de sentidos, há de fato uma interpretação inadequada, ou que de fato causa dúvida para quem está lendo estas orações. Claro, evidentemente, neste momento, tanto para a minha pessoa quanto para vocês. Vamos prosseguir. Observem que, no exemplo 1, de fato não está claro de quem é o quarto. Se o quarto é do filho, ok? Ou seu próprio, tá certo? Vamos retomar depois para que vocês possam entender. Mais uma vez, no exemplo 1, não está claro de quem é o quarto. Ou do filho ou seu próprio. No exemplo 2, não está claro se eu gosto assim tanto do meu vizinho. Abre parênteses, ainda que o seu cachorro viva latindo, fecha parêntese, ou se eu não gosto dele, abre parênteses, tanto que eu o chamo de cachorro, porque ele incomoda com o seu barulho, fecha parênteses. Olha que coisa interessante, tá bom? Então, exemplo 2, não está claro também se, de fato, eu não gosto assim tanto do meu vizinho. Por quê? Porque o seu cachorro vive latindo, ou se eu não gosto de fato é do vizinho, do próprio vizinho. E assim eu coloco um rótulo nele, não é? Eu o chamo de cachorro. Olha que coisa interessante, porque ele incomoda, isto é, o vizinho incomoda também com o seu barulho. O exemplo 3, os apontamentos foram feitos no caderno da Maria ou no caderno do professor? Olha bem, pessoal, olha como é interessante. Então, ficou bem claro aqui que, de fato, as orações que nós lemos anteriormente são orações que existe duplo sentido, ambiguidade, tá certo? Também chamado de anfibiologia. Anfibiologia, tá certo? Então, deu para entender agora? Então, retomando, observe, por fim, levou o filho para o seu quarto. Isto é, não sabe se de fato eu, como pai, tá certo? Levei o meu filho para o quarto, o seu quarto, isto é, o quarto dele, ou de fato, se o filho foi quem veio para o meu quarto. Olha que coisa interessante, foi o que eu expliquei agora depois tá certo? Nas análises destas orações. Adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Olha aí, ó. Adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Isto é, eu posso estar chamando meu vizinho de cachorro, ou eu posso de fato estar falando do cachorro dele, isto é, do animal. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Olha aí, pessoal, com mais clareza, quando a gente retoma de novo, não se sabe se o professor fez de fato o apontamento no caderno de Maria ou de fato foi no caderno dele e exigiu o dinheiro do marido. Olha aí, pessoal, mais uma vez, ninguém sabe se exigiu o dinheiro do marido, isto é, do salário do marido, ou se exigiu o dinheiro que estava com o marido. Então, orações dessa natureza, que nós presenciamos muitas orações assim, ok? São chamadas de orações ambíguas ou duplo sentido, tá bom? Deu para entender agora, de fato, o que é ambiguidade? A preocupação, a atenção, o cuidado é que vocês identifiquem no dia a dia, seja lendo uma revista, ouvindo algum programa de TV, ou até mesmo lendo, tá certo? Construções frasais que venha de fato ver ou entender ou analisar se de fato há duplo sentido ou não, se há ambiguidade ou não. E estas condições, mais uma vez, de ambiguidade,
causa realmente um desconforto. Por quê? Porque nós não temos uma exatidão, tá certo? Do que de fato quer ser pronunciado, do que de fato quer ser passado, tá bom? Para a minha pessoa como leitor e para cada um de vocês, tá bom? Para todos nós que falamos a língua portuguesa. Vamos adiante. Observem, mais uma vez, tá bom? Os exemplos 1, 2 e 3, tá bom? Está explicando, de fato, as orações anteriores que prova que há ambiguidade. O exemplo 4, o dinheiro é do marido ou apenas estava com ele? Foi o que eu falei, de fato, quando retomei as orações. Observação. Um texto pode pretender a transmissão de mais do que uma mensagem, seja por meio da linguagem escrita ou através de imagens. No caso da publicidade, isso é feito de forma proposital. E já antecipo aqui, é necessário que vocês observem, preste atenção a esta aula, porque a próxima aula que virá será sobre linguagem publicitária, tá bom? Por isso que eu já coloquei, dando essa pequena, vamos dizer, dica, essa dica rápida aqui sobre a ambiguidade, que ela é usada, de fato, na linguagem publicitária. Então, marca registrada da linguagem publicitária ter frases ambíguas. Neste caso, por mais que dentro da norma da língua portuguesa não é de maneira nenhuma admissível, porém, os publicitários, as grandes empresas de publicidade trabalham sempre com a ambiguidade para deixar, de fato, esse duplo sentido, para causar, de fato, no leitor ou no ouvinte, o impacto dessa gerar, não é? Na sua mente, esse impacto de pretensão, tá certo? Da compra, tá certo? Do consumismo, enfim, a curiosidade em si. Por isso que eles trabalham muito com a ambiguidade, tá bom? As grandes empresas de publicidade, de propagandas, tá certo? É uma das situações. Como eu falei, no caso da publicidade, isso é feito de forma proposital. Olha aí, existe de fato algo proposital para prender, tá certo, o consumidor. Bom, a induzir o consumidor a comprar, tá certo, o produto que está sendo oferecido. Vamos lá. Definição sobre polissemia. Isto. Vocês já tiveram a explicação sobre ambiguidade e agora vocês irão ter, de fato, uma explicação sobre polissemia. E o que é polissemia dentro da língua portuguesa? A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma mesma palavra. Cuidado, é de uma mesma palavra. Vem do grego polis, que significa muitos, e enquanto sema refere-se ao significado. Juntando, claro, fica polissemia. O que é isto? Vamos lá? Muitos significados. Então, a tradução da palavra polissemia dentro da língua portuguesa, polis, muitos, e sema, significados. Tá bom? Então, muitos significados. É uma mesma palavra que possui muitos significados. Tá bom? Cuidado, não confunda com ambiguidade. Ambiguidade é algo que nós não conseguimos entender, que fica com duplo sentido. Aqui não. Aqui é uma palavra, tá certo? Que vai ter vários significados. Vocês vão entender melhor através dos exemplos. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode representar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia, isto é, quanto ao sentido, tá bom? Por quê? Porque a palavra é a mesma, então a etimologia é a mesma. O que é etimologia?
A etimologia, meus queridos alunos, é origem das palavras. Como são originadas as palavras? Então, realmente, dá-se aí a etimologia, tá bom? Vamos adiante. Vejamos alguns exemplos no qual as mesmas palavras são utilizadas em diferentes contextos. Isto é, eu acabei de falar agora para vocês em diferentes sentidos, tá bom? Com ideias diferenciadas. Mas cuidado, a etimologia, a origem dela é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Exemplo 1. A letra da música do Chico Buarque é incrível. Olha bem, preste atenção aí. A letra, a palavra letra está destacada, tá bom? A letra daquele aluno é inteligível. Olha bem, de novo a palavra letra, mas fazendo menção agora a quem? A outra situação, aluno. Meu nome começa com a letra D. Olha que coisa interessante. Então nós temos a mesma palavra, letra, para 3 situações. Então vamos lá? A letra da música do Chico Buarque é incrível. Então, como é isso? Como é isso? Significa que a palavra letra está em um termo polissêmico, está sendo aí está causando aí de fato uma polissemia, tá bom? Visto que abarca significados distintos, isto é, diferentes, dependendo de sua utilização, como realmente constatamos aqui no exemplo 1. Assim, na frase 1, a palavra é utilizada como música, de fato, canção. No exemplo 2, significa o quê? Caligrafia, a forma como este aluno escreve, tá certo? O jeito como ele escreve, tá bom? É muito interessante. Já na oração 3, indica a letra do alfabeto. Então, observe bem, 3 situações distintas com a mesma palavra. Por isso que polissemia realmente vai fazer referência à mesma palavra, mas porém com muitos significados. Deu para entender? Tá clareando aí o raciocínio de cada um de vocês? Eu estou aprendendo também, tá certo, meus queridos alunos, junto com vocês. Apesar dos muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita. Olha aí, com a ideia de escrita. Isso é fato, não tem para onde ir. Bom? Fala-se de letra, letra. Tá bom? A palavra letra vai fazer menção, de fato, à escrita. Tá certo? Combinado? Exemplo 2. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. E que tal se você fechasse a boca? Olha que coisa interessante. Nós temos aqui a palavra boca em 3 situações também. Então, vamos lá. Vamos analisar. A boca da garrafa na primeira oração está fazendo referência à abertura do recipiente. Olha aí, ao início do recipiente. Tá bom? Já na segunda oração, tem o sentido de quê? De provocar alguém, de provocação, tá certo? De chateação, vamos dizer assim. Então, o seu João continua mandando bocas para a vizinha, isto é, está chateando a vizinha, está provocando a vizinha. E eu vou mais além, está dizendo palavras inadequadas para a vizinha, como palavrões, vamos deduzir, vamos idealizar dessa forma, tá bom? Então, olha que coisa interessante. E no exemplo 3, é feita referência à parte do corpo. Olha como é interessante. E que tal se você fechasse a boca? Então, de fato, está fazendo agora menção a um órgão do corpo humano. Tá bom, pessoal? Como é interessante? Então, isto é polissemia. Mais uma vez, polissemia, o significado, tá certo? É a mesma palavra que vai ter vários significados, tá bom? A mesma palavra que vai ter vários significados. Exemplo 3. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Olha como é interessante. Agora a palavra aqui que está em destaque
é a palavra formigueiro. Observe que esta palavra está sendo utilizada, este vocábulo está sendo utilizado em três situações diferentes, isto é, em três sentidos diferentes. Remete para três sentidos diferentes. Então, a praia parecia um formigueiro no sábado. O que é isto, pessoal? Vamos entender? Então, formigueiro tem um sentido aqui de multidão, tá certo? Estava com muita gente, tá certo? Então, olha como é interessante. Então, o formigueiro aqui remete à multidão, a praia estava lotada, estava com muita gente, tá certo? Na oração 2, o paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. O que é que remete aqui? Tá certo? Está tendo remete para o sentido de coceira, de comichão, tá certo? E, finalmente, na oração 3, formigueiro refere-se à toca das formigas. Olha aí, a toca das formigas. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. E, de fato, formigueiro aqui no sentido literal, tá bom? O lugar, de fato, onde existe formigas. Olha como é interessante. Então, o formigueiro refere-se à toca das formigas, o lugar das formigas. Então, todos se relacionam com a ideia de multidão, muitas formigas, passando, dão a sensação de comichão, por exemplo. Então, muitas formigas passando dão a ideia de comichão, tá certo? Então, muitas formigas, de fato, sobre os nossos pés, dá uma sensação de comichão, tá bom? E, claro, evidentemente, haja vista que pode causar danos maiores se realmente elas picarem, elas realmente passar, de fato, vamos dizer, o líquido que cria uma irritação, tá certo? Na pele. Isso é muito interessante também, nós sabemos que está levando para este lado também a palavra formigueiro, tá bom? Então, deu para entender, deu para esclarecer, deu para, de fato, nós termos essa lembrança de ambiguidade e também polissemia. Esta aula, ela tem, de fato, um pré-requisito para a próxima aula que nós iremos rever, como eu falei para vocês, que será, ou ver, de fato, né, para aqueles que não tiveram ainda uma orientação sobre a linguagem publicitária, tá bom? Aqueles que já tiveram essa orientação vão rever, mais uma vez, de fato, que de fato, a aula ela é bem-vinda, tá bom? Para todos nós, tanto para a minha pessoa como professor da disciplina da língua portuguesa, para com vocês, e também vocês terão mais um subsídio, tá bom? Nesse sentido, o primordial é o conhecimento, é o aprendizado, esta orientação que nós estamos tendo para com vocês. E, claro, fazendo o possível para que vocês não fiquem sem ter o conhecimento que é preciso no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês assistam e eu reforço, não deixem de assistir aqueles alunos que têm acesso à internet, tá certo? Se doem, tá bom? E aqueles que não têm condições de assistir, vocês receberão o material, claro, da coordenadora. E, enfim, para que isto aconteça, eu repito mais uma vez, é necessário que entre em contato com a coordenadora e peça, por gentileza, que coloquem o seu nome na lista dos alunos que irão receber o material impresso. Aqueles alunos que têm acesso à internet também, não deixem de fazer a atividade do Google Classroom, que será, claro, colocado o conteúdo e também o formulário de questões para que vocês possam fazer lá as atividades, resolver as questões, tá bom? Vamos lá. Observação 1. Vale lembrar que a ambiguidade difere da polissemia. É só um reforço aqui. A polissemia está relacionada com os vários significados de uma mesma palavra, ou que uma mesma palavra pode ter, tá certo?
Mais uma vez, eu vou colocar outro exemplo aqui para que vocês possam entender. A palavra pata, ok? Pode ser animal ou o pé de animal, tá certo? Ó, pata, pode ser a pata, ok? O animal, ou também pode fazer referência ao pé de animal, a pata do gato, a pata do cachorro, tá certo? E assim sucessivamente, tá bom? A pata da onça, a pata do leão, tá vendo como é interessante? Ou fazer menção de fato ao animal, a ave pata, tá bom? Braço, braço, ok? Parte do nosso corpo, tá bom? Ou também nós fazemos menção ao braço da cadeira, ao braço do sofá. Olha como é interessante. Então, cuidado. Isso é preciso entender. A polissemia, ela faz referência aos vários significados que uma mesma palavra pode ter. Observação 2. No entanto, esse é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, uma vez que oferece maior expressividade ao texto. Além disso, também é usada nos textos publicitários para garantir o humor. Então, mais uma vez, a polissemia também ela é utilizada nos textos publicitários, assim como a ambiguidade. Bom, eu espero ter contribuído para, de fato, um aprendizado, um melhor preparo gradativamente na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado.